Bom dia, pessoal. Bom sábado para vocês. Que Papai do Céu os abençoe imensamente. Sábado é dia da gente se atualizar das principais notícias da semana, só que com aquele gostinho de esperança renovada. E quem vai trazer isso para a gente é o doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o convite, a amizade, a parceria. Camila, bom dia a você, bom dia aos amigos aqui presentes. Doutor, quero lhe parabenizar pela sua estreia no Tribuna Diária e vou começar então o vídeo com o seu artigo. Há uma guerra judicial em curso em nossa distopia Brasil, Renato? Você diz que particularmente pensa que não. Por que não? Olha, Camila, a primeira coisa, numa guerra dita por judicial, significa, na minha leitura, que se busca o judiciário, né, para as coisas tenderem para um lado ou para o outro. Né? E quando você fala em buscar o judiciário, numa guerra onde as duas partes estão se confrontando, presume-se que seja um judiciário imparcial. Né? Então, nesse ponto, como a gente não tem um judiciário imparcial, muito pelo contrário, né, e uma guerra, as duas partes teriam que estar buscando o judiciário para vencê-la, é a primeira coisa que descaracteriza essa coisa. Segundo, numa guerra judicial, você não pode aceitar que juízes sejam partes integrantes de um dos lados que estão em confronto. Né? A gente sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, as instituições de justiça aparelhadas, a gente sabe a quem serve uma massa de agentes da justiça, né, e o que eles pretendem. A gente vê a cassação do Francisquini, um exemplo claro de como atua o judiciário hoje, né, em prol do que e de quê. Então, isso descaracteriza a ideia de uma guerra judicial na minha leitura. Falta um judiciário imparcial, e o judiciário em si não pode ser parte de um dos lados desse confronto que a gente vivencia hoje. Doutor, já que estamos falando em judiciário, o STF julga pedido do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, para reduzir poder dos defensores públicos. O Procurador-Geral da República quer que defensorias percam o poder de fazer requisições de documentos a órgãos públicos. Isso não prejudica aquele sentimento de justiça, aquela busca pela justiça, pela imparcialidade? Olha, Camila, esse pedido é muito abrangente, né? Você impedir a defensoria de pedir acesso a documentos públicos seria. Aí a gente tem que analisar o seguinte: quais são as razões pelas quais a defensoria postula esse tipo de documentos? Seriam documentos que são fundamentais para fazer a defesa das pessoas carentes, das pessoas que não têm condições de custear advogados, que é para isso que existe a defensoria pública, ou não? Ou seriam documentos para embasar, por exemplo, uma ação civil pública ou algo nesse sentido, como a defensoria agora pegou gosto de fazer, sobretudo atuando de uma forma política, partidária, de uma forma descarada, muito em sintonia com esses agentes do Ministério Público que também se dizem defensores da sociedade. Então, o que motivou Aras a pedir essa restrição dos poderes da Defensoria Pública, né, e que tipos de requisitos, o que embasa essas requisições da Defensoria Pública de modo geral, na maioria das vezes. Mas eu não tenho dúvidas que os poderes da Defensoria Pública devem ser restringidos de uma forma para ontem. Porque a Defensoria Pública tem que ficar restrita à defesa das pessoas carentes. Ela existe para isso, ela não existe para defender esse rótulo à sociedade, defender coisas abstratas como é o que eles fazem atualmente, enfiando os pés pelas mãos, gerando despesas desnecessárias aí para a União, no caso. Eu sou a favor da restrição que o Aras postula, mas eu gostaria de saber, o que eu não via o pedido do Aras, o que fundamentou o pedido dele e o que, na realidade, o incomodou pelo fato da Defensoria Pública estar fazendo. Presumo eu que sejam coisas que destoam do papel constitucional que justifica a criação das defensorias públicas. Doutor, eu vou ler aqui um trechinho para o senhor. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar tal, para que as defensorias públicas percam o poder de fazer requisições de órgãos públicos. O tema tem preocupado defensores públicos e entidades de defesa de direitos humanos que veem na iniciativa uma ameaça no acesso à justiça das pessoas pobres e vulneráveis atendidas pelas defensorias.
Em maio, o Procurador-Geral protocolou 23 ações diretas de inconstitucionalidade contra uma lei federal e 22 leis estaduais que abordam o tema. Para o PGR, o direito de requisição dado pela legislação desequilibra a relação processual, ferindo o princípio constitucional de isonomia entre as partes, uma vez que os advogados privados não possuem o mesmo poder. Olha, nesse sentido, eu acho que ele tem razão, né? Aparentemente, ele tem razão. Né? Mas o defensor público defende pessoas carentes. Tudo bem. Então, ele tem que atuar como advogado de pessoas carentes. Ele é remunerado pelo Estado. Então, dentre as coisas que o defensor tem que fazer é agir como advogado. A única diferença é que quem paga o salário dele é a União ou os estados da federação. Né? Diferentemente do advogado privado, que tem que ir lá postular pessoalmente os documentos necessários e tudo mais. Olha, eu diria que não vejo nada demais nesse pedido do Aras, mas também falar que é inconstitucional, né, esse poder dado aos defensores públicos, eu diria que é uma forçação de barra grotesca, tá? Mas com base em princípios da igualdade. Uma coisa eu diria que é um aspecto moral. Né? Os defensores devem atuar em igualdade de condições com os advogados privados? Sim, moralmente sim, eu acho que é justo. Né? Ele atende a pessoas carentes? Sim, o Estado o remunera, na verdade eles existem para isso. Mas daí dizer que uma lei que autorizou, deu essa prerrogativa para eles, é inconstitucional, eu diria que é forçação de barra demais. Não há nada na Constituição que impeça esse tipo de facilidade legal a ser atribuída a defensores públicos. Nesse caso, eu diria que, moralmente, o Aras tem razão. Juridicamente, é infundado uma declaração de inconstitucionalidade desse tipo. Por isso que o Supremo faz o que faz hoje. Renato, já que estamos falando que o Supremo faz o que faz hoje, ou seja, sem limites nenhum, olha só, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão sem limite. Roberto Jefferson é afastado da presidência do PTB, decide Moraes. Até onde eu sei, quem decide isso são os filiados do partido, a diretoria do partido. Ele pode tomar essa atitude, doutor? Se tiver algum artigo de lei, na lei, prevendo essa hipótese, né, não teria problema algum. Mas existe esse artigo de lei ou foi da cabeça dele, ele decidiu, inventou uma narrativa qualquer, inviabilizando que o Roberto Jefferson esteja na presidência? Pelo que eu saiba, o Roberto Jefferson pediu um afastamento da presidência do partido em função dele não estar em condições de continuar na presidência, em função de estar preso, em função da questão de saúde. Isso é uma coisa, foi um pedido de afastamento voluntário. Legalmente, tem que ver o que diz a lei dos partidos políticos, ou alguma lei que regulamenta essa matéria, para dizer se há essa previsão, né, algo que o Roberto Jefferson cometeu que justificasse a sua retirada por uma canetada judicial da presidência do partido. Né? Pelo que eu saiba, não há esse tipo de autorização legal que viabilize uma decisão desse tipo. Então, até onde eu sei, na época que eu fiquei lá no PSL em 2018, cabe aos membros da diretoria decidir quem é afastado e quem não é. A ação que culminou no afastamento foram pessoas do partido que estavam reclamando que o Roberto Jefferson estava se utilizando dos meios oficiais do partido para fazer os comunicados. Mas, mesmo assim, cabe ao vice-presidente a diretoria do partido, não ao Supremo, correto? Com certeza, isso aí é um achismo. Membros do partido não concordarem com a postura do presidente é uma coisa. Agora, pedir o afastamento em função de não gostar é outra. Tem que haver uma previsão legal para afastamento e o presidente do partido tem que ter incorrido em algo que justifique esse afastamento previsto nessa previsão legal, previsto nessa hipótese legal, melhor dizendo. Houve isso? Essa aqui é a questão. Mas o ativismo judicial aqui não tem freios. Todos aceitam e vamos ver onde vamos chegar. Eu sei onde vamos chegar. Né? Eu aguardo ansiosamente, mas... eu espero que o senhor esteja 100% certo. Renato, TCU. O TCU determinou que procuradores da Lava Jato devolvam dinheiro de diárias. É o que entendeu o ministro Bruno Dantas, dinheiro de diárias que o pessoal da Lava Jato usou para poder fazer ali as operações. A questão é, enquanto a Lava Jato vai ter que devolver dinheiro de diária, o Estado vai ter que devolver dinheiro para o Lula, por conta da história do triplex e tudo.
o que dá a entender que se eu não sou culpado, por que eu vou devolver um dinheiro? O Lula devolveu. Nós estamos numa crise ética até dentro do TCU? Camila, no estado de não direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o que está acontecendo. O TCU tem poderes para fazer isso? Eu diria que, analisando lá o processo administrativo que deve ter sido instaurado, se tiver havido alguma infração às leis, né, que permitem esse pagamento de diárias, mas uma infração objetivamente constatada, né, com base numa regra que tenha sido violada, algo nesse sentido, sim, caberia uma devolução, desde que não estivesse prescrito, mas a exigibilidade estivesse ainda no prazo. Agora, devolver porque por uma suposta narrativa de que violou o princípio da impessoalidade e que violou isso ou aquilo, isso aí eu diria que é abuso de autoridade. Manipulação do direito por conveniência, por alguma razão, eu diria, inconfessável. Mas isso se vendeu como sendo normal. Então é normal você ver TCU, né, interferindo nas prerrogativas administrativas do presidente da República, agora é no Ministério Público, agora, o Ministério Público, eu diria, a parte mais fraca do Ministério Público, a parte que afrontou os peixões de colarinho branco e que está agora recebendo por efeito bumerangue, né, o reflexo das suas atuações. Né, e também, obviamente, tem que frisar aqui, eles só estão apanhando por causa do que foi divulgado pelos hackers, naquela devassa lá no sigilo, nas aberturas dos softwares e tudo mais. E o conteúdo que foi exposto ali, por mais que tenha sido divulgado de uma forma ilícita, deixou o pessoal em maus lençóis. Deixou o pessoal dos maus lençóis. Até porque a gente tem aqui no Brasil uma tendência à bandidolatria, a defender direitos humanos para desumanos, ou para os manos, direitos humanos para os manos. Então, a inversão de valores, eu diria que veio a calhar, né, para esse pessoal que foi, eu diria, desmascarado pela Lava Jato. Mas os procuradores deram causa a isso tudo, né? Ninguém colhe aquilo que não plantou. Se a gente enxergar uma vida no aspecto multidimensional, não existe injustiça. Então, quem está colhendo sabe o que plantou, no fundo sabe. Mas também, Renato, o que nos causa uma estranheza é a Lava Jato, o TCU não perceber que os senadores, né, que precisam ser reeleitos agora em 2022, estão fazendo uso do mesmo dinheiro de forma desproporcional para fazer caravana, usando como tema a CPI. Depois de cumprir a agenda em São Paulo, caravana da CPI do Flango-Flito vai ao Rio de Janeiro. O relatório final da comissão será entregue ao Ministério Público do Rio, à Procuradoria Regional da República da Segunda Região e à Fiocruz. Até onde nós vamos ter que aguentar essa palhaçada e esse esbanjamento do dinheiro público sem eira nem beira, sem sequer dar satisfação, enquanto o Lava Jato tem que devolver dinheiro? Camila, isso não é da democracia? O pessoal enche a boca para falar em democracia, é da democracia. Por que você está indignada? Você devia estar acostumada, é a nossa normalidade institucional. É tudo bonitinho, não é a política que dá as cartas, não é a política que diz como será o Brasil, é a política que a gente tem. Enquanto as pessoas acharem isso bacaninha, normal, vai ficar assim. A população está inconsciente ainda. Os milhões que foram às ruas no dia 7 de setembro não evidencia de uma forma ali contundente, uma consciência que justificasse uma ação diferente do presidente da República, nitidamente. Olha só o grau de indignação das pessoas que esse passaporte da insanidade estão querendo aí cada vez mais impor de uma forma forçada. Olha o grau de indignação, você não vê isso. Você vê meia dúzia de pessoas reclamando, uma açãozinha aqui, outra ali, mas a população está dormindo. Muitos ainda, inclusive, acham bacaninha, concordam. Então, como é que vai mudar essa história? Por enquanto, os caras estão deitando, naquela linguagem popular, deitando e rolando. É festa. Dinheiro público? Que dinheiro público? Dinheiro público é meu, minha amiga. Tem dinheiro público que está dentro do meu bolso, eu que mando nessa jossa. E por falar eu que mando nessa jossa e dinheiro público é meu, nós temos que falar de Alcolumbre, doutor. Ele que foi beneficiado com a relatoria do Barroso, né? Pegou lá o caso da rachadinha de 2 milhões. Agora ele resolveu culpar o seu chefe de gabinete.
Alcolumbre culpa a chefe de gabinete. Por rachadinha, o advogado seria o operador do esquema, informa a revista, mesmo que as testemunhas tenham falado que entraram em contato com o Alcolumbre e fizeram um acordo com o Alcolumbre, mas do nada surgiu o chefe de gabinete aqui. E eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu já trabalhei em gabinete. Para alguém conseguir fazer algo nessa proporção, escondido do deputado, do senador, o cara tem que ser um gênio. Porque o negócio é complexo. Renato. Olha, isso é uma atitude de gente que não está nem aí para o próximo. Ou foi algo combinado com, pelo menos já é uma hipótese, algo combinado com o assessor, meu amigo, você assume essa bola aí, depois você vai ser bem recompensado, tá legal? Agora, safa o chefe. Mata no peito, engole, fica quietinho, que vai ficar. A gente depois conserta isso tudo. Ou ele vai gerar um problema, porque o assessor vai negar e vai partir para cima dele também. Ou seja, o que foi acordado ali nessa história? Ou será que essas testemunhas levantaram uma acusação em falso, né, contra o senador? São todos doidos? Todos querendo ali mexer com gente grande, de graça? Algo aconteceu. Essa história está mal contada. Foi interessante ter caído a relatoria com o ministro Barroso, que nesses aspectos de corrupção, né, o ministro tem atuado ali de uma forma, eu diria, ele age para frear esse tipo de postura. Pelo menos ele tem mantido esse histórico. Agora, há uma certa relativização quando envolve gente da esquerda, né, por razões ali óbvias, não vou nem especificar, né, em função da preferência ideológica do ministro. Essa história, eu diria que vai... eu diria, o ser humano não controla os efeitos dos próprios atos. Isso aí vai ainda desmascarar, vai vir muita lama ainda à tona, cara. Adoro, torço pela briga. Renato, Rio de Janeiro e São Paulo, eu e você. A Câmara do Rio de Janeiro vai demitir servidores não picados contra o flango-flito. O Legislativo Carioca prevê a suspensão em caso de reiteração da conduta, se mantenha a demissão do funcionário. Já aqui em São Paulo, o babaca do Ricardo Nunes está tomando a mesma postura, só que lá na prefeitura. Ele está perseguindo os funcionários que não tomaram a picadinha, não querem ser ratinhos de laboratório. Em compensação, ele quer tirar as máscaras em locais abertos em dezembro, ou seja, vem dinheiro do carnaval, vem em mim, e dinheiro do ano novo, enquanto eu cerceio a liberdade dos meus próprios funcionários. Isso sem esquecer que o Ricardo Nunes colocou uma alíquota na reforma da Previdência em cima dos aposentados da cidade de São Paulo, que vai ter muito aposentado aí passando fome, doutor. Camila, você não pode esperar a coerência desse tipo de gente. Não tem nada de científico nesse tipo de postura, absolutamente nada. É vontade. Por alguma razão, existe essa pressão em cima dos servidores. Certamente não é proteção da saúde deles. Quem sabe como protege a própria saúde é o próprio indivíduo, jamais um politiqueiro. Então, por que ele está fazendo isso? Eles têm o aval do Tribunal de Cúpula. Tem aval hoje quem, em tese, diria um pouco na prática, também manda nesse tipo de questão envolvendo o âmbito nacional, né, que é o judiciário. Então, faz parte do jogo. As pessoas precisam acordar para o que está acontecendo. Ainda não estão acordadas. Meia dúzia de pessoas são perseguidas e outros milhões ficam ali quietinhos como ovelhas, né, sem se indignar, sem fazer pressão para que isso acabe. Como é que pode se exigir que haja uma medida mais dura por quem tem um poder efetivo para resolver são atos criminosos, né? Você fazer as pessoas de cobaia. Quem pode resolver isso, eu já sempre repito isso, é o chefe de Estado das Forças Armadas. Enquanto não houver isso, vai depender da população dar seu jeito e mostrar para esse pessoal que quem manda é o povo, e não um ou dois autocratas de plantão. Renato, autocratas de plantão, vamos falar dos parlamentares, eles mesmos, que ganham 33 mil por mês, um monte de penduricário que não se preocupam com o Brasil
e são contra o Auxílio Brasil, porque isso vai reeleger o presidente Bolsonaro, diz o próprio presidente, aspas, preocupação de vocês é política, não é o povo, não é o pobre, questionou ele na live semanal. É um questionamento válido, doutor, já que PT, PSOL, enfim, votaram a favor do aumento do fundo eleitoral, mas não votaram a favor do Auxílio Brasil. Como o senhor vê isso? Eu vejo que a faxina é para ontem. Né? Enquanto não houver uma faxina decente aqui no país, vai ficar isso. A política é sabotagem pura. Povo que se dane, Camilo. O povo serve para narrativas, criar narrativas. Na prática, povo que se dane. É um bando de escravos. É isso que a gente tem aqui. O povo é um bando de escravos que não sabe que é escravo. Não sabe que é tratado como escravo. Não estou falando só dos pobres, não. Classe média, idem. Classe média trabalha de manhã até de noite. Trabalha para quê? Para manter a sua zona de conforto. Ela não sabe nem por que está viva. Pergunta, meu amigo, você veio da onde? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Ah, eu vim da minha casa, estou aqui no meio da condução, estou indo para o trabalho. Não, não é isso que eu estou falando, não. Você veio da onde? Você nasceu do nada? Você está aqui para quê? Você está vivo por quê? Por que você fica doente? Por que você está nesse trabalho? O que você faz? O que você pensa o dia inteiro? O que você sente? O que vai acontecer com você? Quais são os seus projetos? O que você está vivo para quê? O cara vai achar que você é doido. É a visão, ele está preso numa Matrix. Então, isso é um processo de escravização que nossa cultura impôs, que impede as pessoas de pensarem. É isso que acontece. E quem está na crista da onda, quem domina todo esse cenário, faz o que quer. Faz o que quer, confabula, dirige os destinos da nação. Dirigia, pelo menos, que agora está vindo tudo à tona. Esse exemplo aí do negar o aumento do Auxílio Brasil, preocupado com a reeleição do presidente, é o de uma canalice sem tamanho. É o tipo de gente que concorre aos cargos públicos com aval da população, a população não fica indignada, aceita tranquilamente, né, vai lá e vota, não está interessada na política. Então a gente tem tudo o que nós criamos lá atrás. E são os efeitos, apenas efeitos. Enquanto isso, muitos ainda dormem e não entendem a gravidade da situação. Por que o presidente fala isso, essas coisas? Para mostrar para as pessoas o que está acontecendo nos bastidores, efetivamente. Nesse caso, eu acho que nem foram bastidores. De repente, pegaram, flagraram o sujeito falando alguma coisa, foi divulgado, contra a vontade dos caras, e está aí para todo mundo saber. Mesmo assim, nada acontece. Nada acontece. O que precisa acontecer para haver uma indignação e essas coisas mudarem? É o que a gente está assistindo hoje. Renato, já que estamos falando do nosso presidente, o presidente chamou a Petrobras de monstrengo. Espero privatizar parte dela. O presidente antecipou que discussão sobre a privatização não é fácil e claro que subiu aí a raiva da galerinha do Estado cuida de mim, do papai Estado, e vamos deixar tudo estatal. Como o senhor vê a privatização da Petrobras? Camila, eu sou a favor de privatizar tudo que está nas mãos do Estado. Tudo. Talvez fique só a Caixa Econômica, que é um banco de fomento, um banco que faz bons projetos. Você pode fomentar uma concorrência positiva com esses bancos privados, que jogam juros lá em cima e realmente são gananciosos, têm interesses ali progressistas, vamos dizer assim. Então, eu sou a favor da privatização da Petrobras. É um país que, teoricamente, em tese, é autossuficiente em petróleo. Não oferecer à população as vantagens de ser autossuficiente, em preço e tudo mais, sempre a desculpa, não, o petróleo é internacional, tem que ter lá como referência os preços internacionais. Eu vejo tudo como desculpa esfarrapada. Uma sociedade de economia mista como é a Petrobras, como é que você vai contrabalancear os direitos dos investidores de terem lucros e o aspecto mais social, pelo fato do governo deter mais de 50% ali do capital com direito a voto e ali ter direito assim a usar essa grana, a usar a empresa ali para aspectos mais de políticas públicas e sociais, tendo que abrir mão de certa parte do lucro. Eu não vejo sentido numa sociedade de economia mista, nesse caso da Petrobras. Ou se privatiza tudo, ou fica tudo nas mãos do Estado. Não há por que meio termo, mas você abriu o capital para permitir dinheiro privado de irrigar lá os cofres da empresa. Tudo bem. Mas aí quem investiu também
tem que saber que a empresa ela tem um papel também junto à sociedade. Então, essa ideia de você visar apenas o lucro, proibir determinadas interferências políticas, falando da defesa dos direitos minoritários, eu vejo que é uma forçação de barra. É você presumir que os caras que investiram na empresa não sabiam que a empresa era estatal, né, não sabiam do risco de algum momento ter que haver uma interferência para fazer valer esses aspectos mais sociais. Não é o momento agora. Um litro de gasolina a R$7 realmente está um pouquinho caro. Né? Caberia ali uma mexidinha, né, para dar uma contornada nesse preço. Aí o mercado vai berrar, né, as ações vão despencar, o dólar vai crescer, aí vai ser aquela mesma ladainha. Né, o dólar crescendo, fomenta ali uma inflação interna, em razão dos produtos atrelados ao preço do dólar. Então, é isso que a gente está vivenciando. Mas que eu sou a favor da Petrobras ser privatizada, eu não tenho dúvida, sou a favor. Ah, mas é uma empresa estratégica. Meu amigo, esse papo de empresa estratégica eu escuto desde que eu era criancinha. Eu nunca vi vantagens para o povo em geral, para a população, para a infraestrutura do país, com essa narrativa de empresa estratégica. Isso é história da carochinha. História para boi dormir. Cadê na prática? Me dá um exemplo de algo prático, de alguma estatal que tem estratégica, que tenha produzido algo bacaninha, algo legal, algo ali invejável para o bem das pessoas. Veja a Eletrobras. Eletrobras é estatal. É estratégico. Correios, estatal, é estratégico. Então, assim, é discursinho para enganar trouxa. Melhor coisa é vender mesmo, deixar nas mãos do particular e fiscalização forte em cima. Fiscaliza fortemente. É isso, assim que funciona. Tem uma frase que eu acho que ela é usada até hoje, mas quando eu era mais nova era muito forte, que é: o petróleo é nosso. O petróleo é nosso, só que a gente paga a gasolina mais cara que a Argentina. Não dá para eles, mas manda gasolina barata para a gente, então. Isso aí, Camila, é marketing. O marketing é bonito. O petróleo é nosso. Pagando esse valor, não, dá para eles e manda uma gasolina barata, eu não sou possessiva. Até, olha só, e o petróleo? O petróleo está com dias contados, tá? Isso aí, em poucos anos, vai deixar de ser o carro-chefe, né, que vai movimentar essa parte de combustíveis. Está vindo aí a questão de energias livres, da tecnologia do Tesla, que está aí abafada, mas vai chegar em breve. Vai vir coisa nova, a questão das energias alternativas. Né? Está tudo vindo aí. Só que a gente está ainda, eu diria, no padrão do século XX. A gente não está antenado com o que vem pela frente. Na realidade, as pessoas nem imaginam. Então, vamos ver. A gente vai estar vivo ainda para presenciar tudo isso. Renato, vivos para presenciar tudo isso, e entra a pergunta: Moro é realmente um bom opositor do presidente? O pessoal aí da terceira via, quarta, quinta, sei lá quantas vias que já inventaram nesse Brasil, que o Moro é o arqui-inimigo do Bolsonaro e vai derrubar o presidente, tem um potencial de crescimento muito grande. Ele é realmente tudo isso? Eles estão tentando jogar isso para ver se a população abraça? Qual que é a situação do Moro? Numa linguagem popular, cachorro morto. Coitado do cachorrinho, né? Mas é um cachorro morto que vai ser chutado depois. Ou melhor, me dá uma hiena morta. O cachorro não, o cachorro hiena. Bota uma hiena morta, um corvo, urubu morto, chutado depois. Não tem chance zero, Camilo. Não existe nenhum cara com chance, não vai às ruas, não recebe a população nos braços. Não há pesquisas que se sustentem sem que haja uma sintonia com o que acontece nas ruas. Não existe terceira via, não existe segunda via. Não existe político para concorrer com o Bolsonaro. Mas, enquanto politicamente correto der as cartas ainda, a imprensa estiver fazendo esse serviço sujo e esse sistema de justiça estiver dando as ordens no país, isso aí vai continuar como sendo o discurso oficial. Né? O discurso oficial, porque isso aí não se sustenta em pé quando você usa de uma honestidade intelectual e consegue trazer para análise o que acontece no mundo real.
no mundo dos fatos aqui fora. O ministro não anda nas ruas, ele não tem recepção nenhuma. Agora, no dia da afiliação dele, chamaram de traidor, jogaram uma moeda, algo nesse sentido. O segurança arrancou o sujeito de lá. Então, assim, chance zero. Eu não tenho a menor dúvida em estar falando isso. Renato, a gente fala muito de soberania nacional, proteção da soberania nacional. E nós sabemos que o regime chinês ele usa a técnica da propaganda para desinformação. O país também foi usado na União Soviética, enfim. O regime chinês compra 2 páginas de propaganda no jornal o Globo, material pago pela agência Xinhua, exalta os feitos do ditador Xi Jinping, que é a mesma agência que comprou uma parte da cultura para que se passe propaganda chinesa. Isso fere a nossa soberania nacional. A quem interessa essa ampla divulgação da China? Camila, tem que ver o que diz a lei. Normalmente, se há alguma agressão à soberania nacional, tem lá as hipóteses legais que tipificam isso. Eu diria, na forma mais branda, alguma cláusula geral, onde, de repente, esse tipo de comportamento pudesse significar alguma ameaça. Particularmente, eu não vejo ameaça à segurança nacional o investimento numa publicidade no jornal privado. Não vejo isso, não. Agora, a questão é importante fiscalizar, acompanhar o desdobramento da história, ver realmente o que está por trás, mas aí é o papel das instituições que fazem esse tipo de trabalho. Investimento em propaganda por si só, não vejo problema algum. Óbvio, a gente sabe tudo que a China está fazendo, tudo mais, gera suspeitas, mas é muito pouco para se apontar ali algum responsável por um ato criminoso, por um atentado à soberania nacional, algo nesse sentido. Renato, para a gente finalizar, nós falamos muito a respeito do Ministério da Verdade. Nós estamos no Ministério da Verdade, é surreal, as pessoas determinando o que pode ou não pode ser falado, o que pode ou não pode ser dito, o que é fake news, o que não é, da cabeça deles, porque eu nunca vi uma opinião ser fake news, mas agora é. E a BBC agora contrata checadores de imparcialidade para monitorar conteúdo. Agora as pessoas também... Eu entendo que seja na redação da BBC, mas isso logo vai passar para o nosso mundo. Não duvidem disso, tá? Checador de fato começou dentro de jornais. Vamos checar os fatos antes de publicar. E aí passou para as redes sociais. Então, isso, o checador de imparcialidade, com certeza chegará às redes sociais. Como o senhor analisa isso? É um real perigo também agora de nos obrigarem a ser imparciais, ou isso vai parar na BBC por uma questão de qualidade? Eu duvido que seja qualidade, Camila. Isso aí é a imposição de alguém. Num ambiente efetivamente democrático, não existe essa papagaiada de fake news. A notícia circula livremente. Cabe à pessoa ter uma consciência básica, mínima, um conhecimento mínimo, para fazer o filtro do que importa e do que não importa, para saber se vale a pena refletir sobre aquilo ou ignorar. Isso é autorresponsabilidade, isso é exercício de uma liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de manifestar sua opinião. Se é fake news ou não, a gente não precisa de um tutor para dizer que a gente está sendo atacado por fake news. Cada um responde por si. Se a pessoa aceitou uma má informação, o problema é dela. Se ela se sentiu ofendida por alguma coisa, foi caluniada, injuriada ou difamada, aí ela entra na justiça. Ela pede indenização por danos morais. Então, assim, eu diria que isso é uma tremenda de uma canalice. Isso é subterfúgio para viabilizar uma forma de censura por via transversa. Porque a Constituição é clara. É proibida a censura aqui no Brasil, ponto final. Quais são os parâmetros para o excesso da liberdade de expressão? Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Crimes contra a honra, são os parâmetros. Fim de papo. Então fica esses caras lá em cima, querendo dar uma de bons moços, de falsos moralistas, donos da verdade, dizendo o que pode e não pode falar, só fazem isso porque têm a certeza da impunidade. Essa Constituição é rasgada o tempo inteiro. Se permite que eles façam isso. Enquanto continuar se permitindo e se fingir que está tudo normal, vai piorar. É simples assim. Mas aí é a lei da vida. Quanto pior fica, mais rápido a implosão. Isso aí vai implodir como um castelo de cartas. Eu não tenho a menor dúvida de estar afirmando isso.
Ah, você está sendo sonhador. Eu não estou sendo sonhador, estou sendo mais do que realista. Sonhador, eu diria, para o lado do mal, é quem acredita que o país vai ficar assim e as coisas vão piorar eternamente. Uma visão materialista da vida. Renato, faltou a gente abordar algum tema importante da semana? Olha, Camila, eu acho que não. Acho que foi tudo ali relativamente bem Autor, abordado. cultura do Daniel. Como o senhor enxergou a liberdade do Daniel, que não é liberdade, já que ele não pode postar nas redes sociais? Foi assim, uma liberdade condicionada à minha vontade. Olha só, eu vou soltar você, meu camarada, porque eu quero. Não é porque a lei diz que você não deve estar preso, não é porque eu quero, simplesmente eu quero. E outra coisa, eu vou soltar porque eu quero e você vai ficar caladinho. Eu poderia mandar você botar um silver tape na sua boca. Mas eu não vou mandar, pelo menos você não vai falar absolutamente nada. E outra coisa, esquece aquele artigo 53 da Constituição, que aquilo ali vale quando eu quiser que valha. Se fosse um comunista usando a liberdade de expressão, estaria valendo, mas você, eu não gosto de você. É simples assim. Por que eu faço isso? Porque eu posso, ninguém me pega. Eu sou todo poderoso. Eu mando no país, eu mando no presidente, eu mando o presidente vir aqui depois para o meu agente da Polícia Federal. Estão debaixo do meu bracinho, debaixo das minhas asas. Eu faço o que eu quero e nada me acontece. Ok, deputado? Entendeu? Recado dado. É isso. Renato, para a gente te seguir, como é que faz? Conta para a gente. Renato R. Gomes Oficial, Instagram e no Twitter, Renato R. Gomes em todo o restante. YouTube, Face, lá o Getter, tudo mais. E Telefone. trilogia, quem tiver interessado na minha trilogia, Conscientização Jurídica e Política, 1.500 páginas, só mandar um zap para 21 99 99828 9657. 99828 9657. Eu ia pedir para o senhor repetir. Muito obrigada, doutor, pela sua participação e agradeço ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Peço, claro, que não deixem de dar o like e compartilhar o vídeo. E estendo novamente, doutora, a minha parabenização ao senhor, a minha admiração por mais essa vitória conquistada de ser um colunista do Tribuna Diária. Obrigado, Camila. Estamos juntos. Conte comigo sempre. Beijo, abraço aos amigos aqui presentes. Só um adendo, doutor, para quem não entende o que é o Tribuna Diária, é um jornal eletrônico, né, um site que reúne o nome dos maiores juristas. Tem o Diego Pesce, Silvio Munhoz, Márcio Tila, tem acho que uns 10 ou 15 juristas nesse site, e por isso eu estou parabenizando o doutor, porque sim, é uma grande conquista, está entre os gigantes deste Brasil, né, doutor? Obrigado pelo elogio, mas eu me considero apenas um curioso do direito. Tá bom, doutora, a gente acredita, tá? Pessoal, humildade é tudo na vida, não é mesmo? Pessoal, fiquem todos com Deus. Eu encontro vocês à noite com a Cissa Bailey. Um mega beijo no coração. Tchau.